amigos do canal, segunda-feira, dia 9 de junho, está começando agora mais um Giro no Ar, aquele boletim jornalístico que você já conhece, apurado, detalhado e sem mentiras. Bora falar de Vasco num dia que tivemos novidades quentes, hein? Tanto de jogador como de executivo. O ciclo de Payet, por exemplo, encerrou definitivamente no clube. O Vasco acabou de colocar um ponto final na novela também do executivo. Oficializou agora há pouco um executivo português, mas não foi o Mário Branco, mas sim Admar Lopes, que já tinha sido opção lá atrás da 777 e estava no Bordeaux da França. Quer mais detalhes desse profissional? Eu vou te contar já já, assim como uma apuração especial sobre um jogador que a torcida sempre pede em São Januário e que tempos atrás o Vasco chegou a sondar, mas acabou não avançando nas tratativas e hoje está com um contrato no fim com um clube árabe, o Christian Huanca. Conversei com um dos representantes do meio atacante argentino e vou te colocar a par do que está rolando em termos de futuro para ele. Será que ele ainda vai ver com bons olhos uma vinda para o Brasil? Então já larga o dedo no like, compartilhe, mostre que você gosta do meu trabalho e seja mais um inscrito do canal. Bom, vamos dar o pontapé inicial de hoje, então falando, claro, da notícia que agitou agora à noite, né? Os bastidores do Vasco, a chegada do novo executivo de futebol, galera. A situação estava próxima de um desfecho, como eu informei ontem, né? Dessa semana dificilmente passaria. E após muitos nomes cogitados, o Vasco fechou com um português, o executivo Admar Lopes, que estava no Bordeaux da França e que hoje, por conta de uma grave crise financeira, ocupa a quarta divisão lá do país. Lembrando, o Admar Lopes foi um nome cogitado na época da 777, quando a empresa americana tinha negociações em andamento com Alexandre Matos. Naquela ocasião acabou não vingando e agora a situação muda de figura. O Admar, ao que parece, gostou do projeto apresentado pelo Vasco e por conta do momento delicado que vive aí o seu ex-clube lá na França, acabou unindo o útil ao agradável e aceitando aí a oferta cruz-maltina para reestruturar o futebol vascaíno. Lembrando que um outro português, o Mário Branco, não avançou. Como era esperado, o Vasco tomou uma negativa nas últimas horas e optou aí seguir uma outra linha com outro entrevistado. Até certo ponto foi surpreendente, né? Porque foi um nome que não vazou e acabou com isso sendo o escolhido. As razões para a escolha desse nome no Vasco podem ser refletidas em seu histórico. Pelo que apurei, o Vasco buscava um cara com características de processo mais criterioso, experiente aí num clube empresa e com bagagem no mercado de scout. E nesse mercado ele acumulou aí 10 anos de experiência. Isso, aliado à sua maneira estratégica de encarar esse mercado, foram pontos positivos aí que pesaram nessa contratação. Bora então falar um pouquinho sobre Admar Lopes, né, para ser mais preciso, para que possamos aí conhecer melhor esse novo executivo do Vasco. Natural de Portugal, o Admar iniciou sua trajetória no futebol em 2009, no Porto, atuando como scout. A especialidade na identificação de talentos, que é uma de suas marcas registradas, o levou ao Mônaco da França, onde foi braço direito de Luiz Campos, um dos principais executivos do futebol mundial e atualmente conselheiro do PSG. Foram cerca de 4 temporadas por lá. Durante esse período, o Admar teve contato direto com nomes como Mbappé e os brasileiros Fabinho e Wagner Love. O bom resultado no Mônaco fez o Admar ser disputado por algumas equipes francesas na temporada de 2017. Nesse meio tempo, o português foi contratado pelo Lille da França, antigo clube do Léo Jardim. No clube ele assumiu o cargo de coordenador de scouting, né, permanecendo até 2019. Em 2020, passou a ocupar cargos então mais executivos. No Boa Vista de Portugal, assumiu pela primeira vez como diretor de futebol. Depois seguiu para o Bordeaux da França, onde também liderou projetos esportivos em momentos de reestruturação do clube. O Admar tem chegada prevista ao Rio de Janeiro nos próximos dias, com a expectativa de trazer para o Vasco um modelo aí de gestão profissional com foco em desempenho esportivo e sustentabilidade. Vale a gente fazer uma ressalva aqui, meus amigos, porque o Bordeaux, né, da França, que foi 6 vezes campeão francês, atravessa há bastante tempo um momento super delicado
tanto dentro como fora de campo, né, por conta de mais gestões passadas, com uma dívida girando em torno de 94 milhões de euros, cerca de 600 milhões de reais, né, de acordo com o jornal francês L'Équipe. O time está disputando aí o segundo ano seguido a National 2, né, que é equivalente à quarta divisão nacional, ou seja, um cenário terrível de terra arrasada, e sendo aí que esse clube já decretou falência. Certamente o Admar Lopes deve ter colocado, né, essa situação na balança para aceitar novos desafios, porque por lá ele não estava conseguindo mais extrair o melhor do seu trabalho. Bom, antes de entrar no ar, óbvio, busquei uma palavra, um depoimento do Admar Lopes, mas o mesmo, para variar, não me respondeu. Provavelmente vai considerar apenas uma palavra o próprio Vasco, né, Vasco TV, e até mesmo por ordens superiores, né, para não dar nenhum depoimento aí a nenhum veículo neste momento. Galera, aí você me pergunta o que esperar desse português. Olha, eu vou ser muito sincero, não conheço absolutamente nada sobre o Admar Lopes. Com isso, não tenho capacidade assim de opinar de forma concreta sobre a sua capacidade profissional, de meter o malho nele, né, antes de vê-lo trabalhar. O que eu posso opinar é em relação ao currículo dele, né, e se ele chega também numa boa hora para esse Vasco atual. Ele me preocupa um pouco essa questão, né, de trocar o pneu com o carro andando, e sendo ele aí um executivo com uma outra cultura, né? Tem a questão da adaptação. Será que aqui ele vai conseguir estabelecer os processos como fazia lá na Europa, né? Eu esperava um cara que conhecesse mais aí o futebol brasileiro. Para mim, uma verdadeira aposta, e eu não tenho como cravar se vai dar certo. Só o tempo vai dizer, mas que é arriscado, isso é com toda razão. Mas vamos dar tempo ao tempo, né? Deixar o homem trabalhar, né? E torcer para que, enfim, as negociações por reforços e as renovações destravem, e que o clube possa aí trilhar um caminho mais profissional a partir de agora. Essa janela de julho vai já ser um teste importante para ele, né? Como também essa renovação do Léo Jardim, que está complicado. E você, como viu a chegada do Admar Lopes? Então, comente aí e vamos interagir juntos. Agora vamos falar de Dimitri Payet. O Vasco oficializou hoje à tarde a rescisão contratual com o jogador, que tinha contrato até o final de julho. Com um salário alto para os padrões que o Vasco queria pagar e poderia pagar, né? E com essa situação que ele vive fora do time, e que também, por conta das suas seguidas lesões, ele não estava entregando em campo quando utilizado todo aquele investimento feito pelo Vasco, o Vasco, enfim, então decidiu que era o fim da linha para o Payet e estava próximo aí do martelo ser batido, e ele foi batido, né? Numa rescisão amigável entre as partes, o Payet, que chegou ao Vasco com uma recepção de gala no dia 16 de agosto de 2023, encerra sua trajetória no Gigante da Colina, né? Com aquele ar mais frio e cinzento, sem a pompa que teve na sua chegada. Pelo Vasco, o Payet disputou 77 partidas, marcou 8 gols, alguns importantes, como aquele golaço de falta aos 48 minutos do segundo tempo, né, diante do América Mineiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, e contribuiu, né, para o time aí se manter na Série A. E deu também suas assistências, né, 16 ao todo, o que renderam aí outros gols ao Vasco. Porém, nesse ano pouco respondeu, né? O Payet viveu aí um verdadeiro declínio, envolvido também em polêmicas fora de campo, notícias de traição, acusações. Enfim, o Payet não tinha muito ambiente aí para seguir no clube, mas especialmente aqui no futebol brasileiro carioca. Ele chegou a resolver algumas partidas, mas depois não conseguiu entregar mais nada. E cá para nós, decisão acertada sobre sua saída. O Vasco pagava cerca de 1,5 milhão de reais para um jogador ficar no banco ou simplesmente nem jogar por conta das suas seguidas lesões. Então não tem como investir numa peça dessas, né? Quando o time tem lacunas absurdas que precisam ser preenchidas ainda nessa temporada. Fora a sua idade também, né? Que não ajudava o time aí manter uma maior pegada, uma maior competitividade em campo. O Payet se equilibrava no Vasco mais por conta do seu passado de ídolo lá no Olympique de Marseille, né? Como pela sua história até aqui atuando pelo Vasco. Para muitos, não vai deixar saudades, mas agora eu quero ver a sua opinião. E aí, foi uma boa saída do Payet? Vai sentir falta do francês?
Então comente e participe. Bom, e para terminar, vamos falar de reforços, ainda mais agora que o novo executivo foi oficializado, né? Diariamente eu recebo muitas perguntas de alguns torcedores, de alguns seguidores, para que possa apurar sobre a situação de algumas peças que podem ser úteis, né, a esse Vasco de hoje, ainda mais após a saída do Paí. E uma dessas peças já foi alvo do Vasco lá atrás, mais precisamente entre 2023 e 2024, quando a gestão ainda era da 777, quando o Ramon Dias, que gosta desse jogador, era o treinador. Estou falando do meia atacante Christian Guanca, esse aí de 32 anos que pode jogar como um camisa 10 ou aquele cara mais pela esquerda de ataque. O Guanca hoje pertence ao Al-Shabaab da Arábia Saudita, com quem tem contrato até o final deste mês. Houve tratativas aí de renovação, mas até agora o seu futuro está indefinido. E a torcida do Vasco vem acompanhando esse desenrolar e vendo o Guanca uma boa peça, né, para encorpar o setor ofensivo do time. E hoje pela tarde eu voltei a falar com um dos representantes do jogador argentino, né? Eu quis saber dele como estava a situação sobre o futuro do atleta, se já havia uma tendência ou alguma definição em vista, e mostrei a ele esse interesse da torcida vascaína pelo Guanca, né, que já andou dando, inclusive, uma entrevista uma certa vez aí, recente, né, se dizendo encantado com a torcida do Vasco, que é uma torcida apaixonada. E eu vou dar detalhes agora né, do que foi dito para mim envolvendo o futuro desse jogador. Segundo o seu agente, hoje em dia tem a possibilidade de renovar o contrato com o Al-Shabaab, tem também uma oferta muito grande de uma outra equipe lá da Arábia Saudita, mas encantaria a possibilidade do Brasil, sobretudo em uma equipe como o Vasco da Gama. Uma equipe grande, uma equipe do Rio, uma equipe com toda a história que tem. Isso tudo encantaria o Guanca, né? Foram palavras aí usadas pelo agente do jogador. Mas é preciso deixar bem claro, galera, até hoje, neste momento, não teve aí nenhum contato do Vasco, não há tratativas em andamento. O que há de concreto é essa tratativa em andamento pela renovação com o seu atual clube e essa outra oferta aí, também árabe, que também é muito boa. Mas perguntado sobre o Vasco e o futebol brasileiro, o agente não escondeu, né, que vê com bons olhos e, claro, pintando algo, poderia sentar e conversar a respeito. Bom, então, a você que me perguntou sobre a situação do Christian Guanca, aí estão todas as informações atualizadas. Agora depende do Vasco, depende do novo executivo, depende do Fernando Diniz para dar o aval, depende de uma série de questões, né? E é um jogador que busca um contrato mais longo aí, de 2 anos pelo menos. Ainda tem lenha para queimar, sabe fazer gols e tem boa chegada ao ataque. Acho que cairia bem nesse time aí. Finalizo então agora esse boletim deixando você para comentar também sobre tudo que eu coloquei aqui, como você vê o nome desse argentino, se seria uma boa para o Vasco, enfim, tudo isso aí, comentem, vamos interagir juntos. Então, meus amigos, estou indo, amanhã a gente se vê mais por aqui, um grande abraço e até lá!